para gravar. Ninguém quer falar lá no chat, ninguém está falando nada no chat, muito bem. Vou dar uma boa noite aqui no chat. Pessoal, vamos lá. Onde é que nós estávamos na aula passada? Quando estavam alguns alunos quase dormindo no final da noite de quinta-feira. Queridos, falávamos sobre as DRIs. O que são as DRIs? É a sigla em inglês, né, para Dietary Reference Intakes. São os índices de referência dietética que basicamente é um conjunto de quatro tabelas que norteiam o nosso trabalho de estimar recomendação dietética para a população adulta sadia. Vamos lá, eu vou repetir porque eu não quero confusão nessa informação. Para que serve a DRI? É um conjunto de quatro tabelas, são quatro porque eu usarei essas tabelas em quatro situações diferentes. Qual o meu objetivo de usar esses números? Para prescrever dietas o mais perfeito possível, adequado possível para o meu público-alvo, considerando indivíduos adultos sadios. Sim. Quando as DRIs foram criadas, você vai ver algumas tabelas que contemplam adolescentes também, o que é muito bom. Desde adolescentes, você já prescreve uma dieta muito parecida com a dieta do adulto, claro. As DRIs existem pensando na população sadia, então aqui não partimos do princípio que o indivíduo está enfermo. Meu objetivo é cumprir as necessidades nutricionais desses adultos, seja para o crescimento, se eu pensar que tem um adolescente ou uma mulher adulta gestante, por exemplo, que está tendo um crescimento tecidual importante, na manutenção dos tecidos, no reparo natural de uma lesão, de uma fratura, ou no natural desgaste orgânico do processo natural do envelhecimento. Exemplo, a necessidade de recomendação de ferro. Observe, a necessidade de ferro de um indivíduo adulto, homem, é de 1,08 miligrama a dia. A necessidade de um indivíduo adulto, homem, é em torno de 1 grama. É pouco, é muito pouco. Mas quanto eu prescrevo num cardápio para esse indivíduo adulto, homem? Eu prescrevo 8 miligramas de ferro ao dia, espalhados nas 6, 7 refeições que esse homem vai fazer, o que eu vou planejar para ele. Por que eu prescrevo tão a mais do que a necessidade diária do indivíduo? Porque eu tenho que considerar muitos fatores. As perdas basais típicas nas fezes, por exemplo, nós temos perdas de ferro nos alimentos. O peso é considerado. A biodisponibilidade do nutriente dentro daquele alimento que ele ingeriu, se é um ferro ingerido na forma de feijão, de beterraba, de couve, de carne, de bife de fígado, você sabe, a biodisponibilidade é diferente. No caso da mulher, a mulher tem uma perda de sangue mensal, então ela também perde ferro pelo próprio ciclo menstrual, o que faz com que a mulher tenha uma necessidade maior do que o homem, né, de ferro. E ainda a disputa pelo sítio ativo absortivo que se dá, por exemplo, com o cálcio, no caso do ferro, lá no enterócito intestinal, o local de absorção é o mesmo, a mesma bomba de transporte ativo, o que faz com que eu precise garantir que ferro será absorvido e não haver perdas significativas se ele disputar o sítio absortivo com o cálcio. O histórico das DRIs é muito antigo. No começo, os Estados Unidos lançaram tabelas de recomendação dietética e o Canadá lançou outra tabela, na época. As DRIs, mais recentemente, em 1989, só em 89, é que os dois conselhos americano e canadense se juntaram e criaram uma recomendação única para a população americana e canadense. Então, o histórico destas tabelas vem lá da década de 30, onde o Canadá foi o primeiro conjunto de especialistas, o primeiro país que reuniu um conselho de saúde e previu para a população sadia quanto eram os índices recomendados dietéticos para a população sadia. Estas tabelas foram sendo atualizadas nas décadas de 40 e culminou
Lá em 1989, um último encontro onde as DRIs foram, de fato, compiladas e lançadas em 1990. Isso, logicamente, foi traduzido para o português, né, para o brasileiro, no caso, para a gente também poder utilizar essas mesmas tabelas. O Brasil tem outras publicações nacionais nossas aqui, mas, de fato, essas publicações americanas são muito boas e utilizadas no mundo inteiro. Elas são baseadas em recomendações dietéticas para vários tipos diferentes de indivíduos, tanto nas questões raciais quanto a cultura da alimentação dos povos. As DRIs, elas possuem 4 valores de referência de ingestão de nutrientes. Nós temos tabelas brasileiras? Temos, mas a abrangência dos dados das tabelas brasileiras não são tão boas quanto as DRIs americanas. As DRIs, as tabelas americanas, levam em consideração valores de nutrientes visando redução de risco de doença crônica, então lembra lá, não quero curar ninguém, quero evitar risco. Baseados em dados de segurança e eficácia. Você vai usar essas tabelas para quê? Para planejar dieta? Para definir rotulagem de alimento? Já parou para pensar o espalhamento dessa informação? Quando a gente pega essas tabelas na mão, eu vou mostrá-las para vocês, você fica pensando só no paciente, no indivíduo, mas não faça isso. Ao olhar estes dados, pense longe. Pense que você vai poder usar essas tabelas para fazer rotulagem de alimentos para fins dietéticos específicos. Se você quiser criar um produto para crianças, você vai ter que basear-se nas necessidades desse público ao qual o produto se destina. Você quer criar um produto para idosos? Olha lá o tema da própria EP de vocês. Ou, para quem já está pensando no TCC, puxa, quero fazer criar um produto, utilizar as bases da tecnologia de alimentos, da disciplina de tecnologia, para criar um produto adequado. Da onde que eu tiro essas informações de composição nutricional desse meu produto? Das tabelas das DRIs, onde eu defino o rótulo do meu produto, onde eu planejo programas de educação nutricional. Vários programas de suplementação utilizaram essas tabelas como base. Quando, por exemplo, o sal foi adicionado de iodo por lei, já aí há uns 15 anos no Brasil, um pouco mais, talvez já quase 20 anos, esses números de quanto nós devemos colocar de iodo no sal para que atinja a população adulta e evite uma doença endêmica no Brasil na época, que era o bócio, a deficiência de iodo, na população que morava longe do litoral, que não tem acesso a alimentos de origem marinha. Isso foi baseado nas tabelas das DRIs. E daí, no quilo de sal vendido no supermercado, a iodatação é baseada em quanto iodo vai ter que ter espalhado ali naquele 1 quilo de sal para, de fato, ser significativo no consumo do usuário, que vai consumir em torno de 3 a 5 gramas de sal por dia. E eu atingi o resultado que eu espero, que é a prevenção do bócio, do hipotireoidismo e do cretinismo, as doenças de falta de iodo na população. E assim, com a suplementação de ácido fólico nas farinhas brancas, onde muitas farinhas são suplementadas com ácido fólico para que esse nutriente chegue até a dieta dos indivíduos, mesmo quem tenha dietas extremamente monótonas, tem hoje um enriquecimento de ácido fólico para tentar evitar isso. Malformação fetal, espinha bífida, mielomeningocele, as doenças da falta de ácido fólico na dieta de mulheres, em idade fértil. Estas tabelas levam em consideração a informação disponível sobre o balanço de nutrientes, então nossa capacidade metabólica de absorver das diferentes faixas etárias, variações individuais e erros associados aos métodos de avaliação. A gente sabe que a gente não consegue ter certeza pelo relato do paciente tudo de fato que o paciente ingeriu, Mas não tem problema, essas tabelas também vêm a corrigir eventuais distorções do cardápio. Tem muitos pacientes, eu já tive vários pacientes, que não dão bola para determinados alimentos na dieta dele, como se não fizesse a menor diferença, Isso é muito típico do café.
toma um monte de café, mas acha que porque café não é comida, não mastiga, não engole, qual o problema de eu tomar 7 cafés por dia, né? Como se isso não fizesse diferença no componente final da dieta. Eu quero mostrar para vocês esse quadrinho. Quem tiver muito empolgado pode até fotografar ele. A primeira informação que eu quero falar para vocês é a tabela da EAR. EAR é a primeira tabela das DRIs. EAR em português é a nossa necessidade média estimada. Estimated Average Requirement. A necessidade média estimada, pensa na palavra média, é a ingestão de um nutriente em que o risco de inadequação é de 50% para o indivíduo. Observe nessa linha das tabelas, aonde esse gráfico que você está vendo, aonde a tabela da EAR, da necessidade estimada média, é o primeiro risco aí do nosso gráfico. Por que é o primeiro? Porque ele é menos do que a necessidade de um indivíduo. Sim, ele é a metade da necessidade. É 50% da necessidade de um indivíduo. Tá, mas o que eu quero com esse número? O que eu quero com a necessidade média de um indivíduo? Você vai utilizar essa tabela para não correr risco de suplementar excessivamente o indivíduo, sabendo que ele já tem fontes na dieta dele básicas e fontes de alguns nutrientes específicos. Ele já come determinados alimentos. Mas para garantir o aporte de 100% da adequação dietética, da necessidade daquele indivíduo, você suplementa com a metade daquilo que o indivíduo precisa. Você não corre riscos ao fazer isso. Não corre risco de hipervitaminoses, não corre risco de efeitos colaterais por excesso de nutriente, e há vários efeitos colaterais, desde dores de cabeça, pedras no rim, manchas pelo corpo, sudorese. E você também não vai deixar o indivíduo correr o risco de não comer nada de determinado nutriente. A EAR é a necessidade média estimada em 50% daquilo que o indivíduo daquela faixa etária precisa. Aí você vai procurar a faixa etária que te interessa. Ah, eu quero falar de adultos homens. Não, adultos mulheres, gestantes, idosos, adultos acima de 60 anos, né? Tem lá a separação das tabelas. Esse segundo gráfico, olha que legal, peguei de um site japa. Tem até em japonês ali a necessidade dietética, mas eu não sou capaz de pronunciar aquelas palavras ali. Eu adoro estudar outros idiomas, mas esse eu vou ficar devendo. Mas é que eu gostei muito desse gráfico que eu achei japonês. Queridos, nessa segunda tabela você tem a chamada, deixa eu ir para esse gráfico aqui. Nesse segundo gráfico você tem a chamada RDA, Recommended Dietary Allowance. O que é essa segunda tabela que compõe as DRIs? É o nível de ingestão dietética suficiente para cobrir a necessidade de quase todos os indivíduos saudáveis. Em média, de 97% a 98% da população daquela faixa etária. A RDA é fantástica, talvez seja a que você mais vai usar no planejamento do cardápio. Por quê? Porque ela cobre a necessidade de todo mundo, sem o risco de passar da necessidade de alguém. Vai atingir 100% das necessidades da minha população? Não. Essa tabela diz que vai atingir 97% a 98% dos indivíduos daquela faixa etária. É um bom risco a se correr se você usar os dados desta tabela. Prof, para que eu vou usar essa? Para fazer cardápio, por exemplo, para grandes quantidades de pessoas.
Quando você fizer cardápio de One, você pode usar essa. Porque ali alimentar-se-ão, naquele refeitório, 300 trabalhadores, homens adultos, lá da empresa que você trabalha. Vamos imaginar as grandes empresas em Curitiba, onde há cozinhas industriais administradas por nutricionistas. Como é que elas fecham o per capita dos nutrientes destes indivíduos que ali comem, baseado na RDA? É na RDA que, por exemplo, a legislação do PAT se baseia. A legislação do Programa de Alimentação do Trabalhador baseia-se nos dados da RDA para obrigar empresas a pagarem, contratarem nutricionistas para planejar os cardápios segundo a RDA. As empresas que são optantes pelo programa do PAT e, portanto, recebem subsídios de impostos do Ministério do Trabalho, mesmo agora que o Ministério do Trabalho não existe mais, o escritório da Secretaria do Trabalho continua dentro, funcionando dentro da Casa Civil. E as empresas continuam cadastradas e participantes do programa do PAT. O PAT obriga as empresas a planejar cardápios, e por isso as empresas são obrigadas a ter nutricionistas, que contemplem em seus cardápios, em seu planejamento, necessidades mínimas de ingestão proteica e de ingestão calórica e ainda de alguns micronutrientes específicos, como ferro e vitamina A. Por estas doenças, a hipovitaminose A e a anemia, serem doenças prevalentes e endêmicas no Brasil. A empresa que quiser fazer comida para os seus funcionários tem algumas regras a obedecer, de calorias, tem que contemplar no mínimo 35% da necessidade calórica dia daquela faixa etária, tem que contemplar no mínimo 6 gramas de proteína por quilo de peso, né? 6 gramas de proteína, portanto, que é uma parte de nossa necessidade diária, e também índices para micronutrientes como ferro e vitamina A, né? Vitamina e ferro, portanto, previstas na RDA. Então, os nutricionistas que trabalham no programa do PAT fazem-se valer desta tabela para planejar. Então, se você for fazer cardápio para grandes populações, para refeitórios, para One, pode se basear com tranquilidade nesta tabela. Observe esse gráfico que não é esse gráfico que eu quero. Esse gráfico. Esse gráfico mostra a necessidade média, olha lá, em relação à curva ao risco de inadequação. Gente, vamos lá. Qual é o risco de inadequação se eu me basear, e vou usar o mouse para mostrar para vocês, essa tabela aqui que eu estou circulando. Qual é o risco de eu prescrever de forma inadequada para o meu paciente? Se eu utilizar essa tabela, o meu risco é muito baixo. É de meio, mas tem um risco. Se eu prescrever um cardápio utilizando estes valores desta tabela, eu tenho um risco de meio de inadequação da dieta, de prescrever um cardápio inadequado. Mas eu também tenho um risco de meio de contemplar as necessidades totais dietéticas do meu paciente. Se eu me basear na RDA, que é essa aqui, que em inglês fica RNI, porque é Recommended Nutrition Intake, mas em português é RDA, Recomendação Dietética Adequada. Você que não sabe o que é RDA em português, Recomendação Dietética Adequada. Em inglês está sendo exposto por RNI aqui. Recommended Nutrient Intake. Qual é a minha chance de prescrever inadequadamente ao meu paciente? Praticamente zero. Está lá no zero, em relação ao gráfico. Prof, então eu vou usar essa sempre? Não. Não vai. Você vai usar essa para grandes populações, quando você não está trabalhando indivíduos isoladamente. Indivíduos isoladamente, você não vai
tratá-lo como um coletivo. A RDA é o nível de ingestão dietética suficiente para cobrir as necessidades de praticamente todo mundo. A terceira tabela que comporta as DRIs, então vamos lá, gente, as DRIs são 4 tabelas. A primeira é a EAR, necessidade média estimada. A segunda é a RDA, Recommended Nutritional Intake, né? Recomendação dietética adequada. E a terceira tabela que compõe as DRIs é a chamada AI, níveis adequados. São os níveis de ingestão de nutrientes adequados quando não é possível calcular a necessidade média estimada. Aqui, eu não consigo calcular a necessidade do meu indivíduo. Aqui, eu tenho como base estes números com o objetivo de planejar a ingestão individual. Eu planejo a ingestão futura, eu não consigo medir a ingestão pelo recordatório dele, pelo relato que ele me traz, eu não consigo medir se ele está comendo ou não o adequado para determinado nutriente. Aí, para eu sugerir adaptações, para eu sugerir recomendações, para eu sugerir correções no cardápio dele, para que ele tenha o aporte adequado de nutrientes, eu utilizo esta tabela como base de dados. Adequate Intake. A última tabela que compõe as DRIs é a chamada Tolerable Upper Intake Level. É o nível mais alto de ingestão diária de um nutriente que não apresenta qualquer risco de efeito adverso. Isso aqui você só vai utilizar em suplementação. Quando o indivíduo está com níveis muito baixos e você souber disso, você vai ter exames na sua frente. Você vai saber que ele tem uma depressão nutricional grave e daí você vai prescrever doses de ataque. Anota isso que eu estou falando. Quando a gente prescreve dose de ataque? Quando o paciente chega na nossa frente com um exame muito errado para determinado nutriente. Chega o paciente na minha frente com vitamina D de 10. 10. Está lá o exame 10 miligramas por decilitro de vitamina D. Vitamina D para adultos, homens e mulheres, deve estar acima de 30. 10 é muito baixo. 20 já é muito baixo. 10 é lá no pé. Vitamina D está tão baixa que esse indivíduo não tem imunidade, esse indivíduo está descascando o osso dele de cálcio. É grave. O que eu tenho que fazer? Suplementar com doses fortes de vitamina D por um tempo e depois ir baixando esta suplementação. Por quê? Porque nós temos capacidade de fixação de vitamina D, ela é lipossolúvel. Mas eu não posso corrigir aos poucos uma necessidade dessa. É muito grave essa carência nutricional desse paciente. Então, o que a gente faz? A gente dá megadoses de ataque. E depois mantém índices mais próximos do normal com doses mais baixas. Então, é claro que a gente corrige nossa própria atuação dietética. Logo que você recebe esse paciente, esse exame na tua mão, você prescreve doses pesadas de vitamina D. E você diz isso para o paciente, olha, você vai ficar por 60 dias utilizando esta dose semanal de vitamina D de 50 mil unidades internacionais. Passados os 60 dias, portanto, passado 8 semanas tomando essa mega dose, aí você vai passar a usar 10 mil unidades internacionais por semana, para a gente ir mantendo os índices adequados. Adequou os índices de vitamina D, você vai refazer um exame para ele daqui 4 meses, não precisa furar o paciente antes disso, não precisa pedir exame, nem que ele pague exame, ou nem que o plano pague exame, nem que você faça furar o braço dele de novo. Daqui 4 meses você vê o exame dele de novo, se ele estiver adequado, você prescreve 2 mil unidades internacionais de manutenção. Mas de primeiro momento, você vai prescrever uma mega dose. Muitos de nós mulheres tomamos mega dose disso porque não conseguimos manter nossos níveis adequados aqui em Curitiba pela baixa insolação.
Então, essa tabela do Tolerable Upper Intake Level, ela é a tabela da megadose. É quando você se depara com um caso grave, desnutrido, depletado, com uma monotonia alimentar intensa, que ao ouvir o relato do paciente de recordatório 24 horas, frequência alimentar ou diário de consumo, há várias formas de você ter esses relatos, você observa uma monotonia alimentar muito grave. O que você tem que fazer? Você tem que dar um up nesse cara. Aí ele tem queixas, por exemplo, de dor de cabeça. Você já nota que está faltando nutriente. Aí ele se queixa que os dentes dele estão amolecendo. Gente, isso é gravíssimo. Esse cara está com a falta de vitamina em tudo que é lugar. Você prescreve megadoses de algumas coisas. Então, essa upper level, talvez você não use em sadios. Não, né? Você vai usar na clínica dietoterápica mesmo. Você vai usar na terapia. Lá na matéria da Prof. Andréia. Você vai usar essa tabela para corrigir de forma mais contundente, com doses de ataque, determinadas falhas nutricionais importantes no organismo do indivíduo. Observe a descrição dessa tabela. É o nível mais alto de ingestão diária do nutriente que é suscetível de não apresentar qualquer risco de efeito adverso. Então, pode usar upper level tranquilo, que não vai dar efeito colateral. Às vezes a gente lê rótulo de polivitamínico ou de doses pesadas e vê lá, mega doses podem dar diarreia, porque pode dar mesmo. Pode dar dor de cabeça, pode dar mancha pelo corpo, e pode dar até taquicardia, assim, aumento da frequência cardíaca. Mas essa tabela você não precisa se preocupar que ela é baseada numa dose tolerável antes de todo e qualquer sintoma colateral. É o máximo que eu posso prescrever por dia para um paciente antes dele ter qualquer efeito adverso à saúde dele. Então pode usar essa tabela com segurança. Muitos profissionais da nutrição utilizam essa tabela para suplementação para atletas, por exemplo. Bom, você vai fazer aquilo que você se sente tecnicamente seguro de fazer. Também não é assim, não. O atleta não é uma máquina que precisa de tudo 3, 4 vezes mais do que o indivíduo não atleta. Não é bem assim a ideia. De fato, é um indivíduo que perde muito mais água, né? Ele sua muito mais e na perda de água ele perde sódio, perde potássio. Precisa de mais investimento nutricional do que as outras populações, os outros grupos humanos. E assim a questão proteica, e assim antioxidantes para prevenir lesões, e assim talvez cofatores enzimáticos que trabalham no processo de oxidação, legal. Mas não há necessidade de também querer só usar essa tabela mais pesada, só porque o indivíduo é atleta. Olha que legal, qual DRI que eu devo usar? Aplicação das DRIs para os indivíduos. A RDA é a minha meta de ingestão. Você usa ela, principalmente, quando for fazer cardápios para coletividades. Então, não tenha medo. Abre lá, nos nutrientes para adultos, a tabela, você acha ela no Google, tem a salva ela aí em PDF no teu computador, RDA. E vai se basear por essa tabela para fazer cardápio para coletividades, lá na disciplina da prof de cardápio lá. A adequate intake, essa é a meta para o indivíduo. Essa é a meta que eu gostaria que todo indivíduo consumisse. A upper level é um guia para limitar o consumo, para que o indivíduo não vá desenvolver doença por excesso. Tem muita gente que come bem e ainda suplementa com cápsula e daí desenvolve, sim, doença por excesso. Olha que outros usos para essas tabelas. Por exemplo, nesse quadro anterior, eu quero avaliar o consumo dele. Ele está me contando a dieta dele. Aqui eu quero planejar o cardápio dele. Com a EAR, aquela necessidade média, eu verifico a possibilidade de inadequação. Ele me conta e eu verifico se ele está ou não está consumindo aquilo que devia para determinado nutriente. A adequate intake
me prova, me dá essa informação de que qualquer ingestão nesse nível tem baixíssima possibilidade de ele estar comendo errado, de forma inadequada. Se ele ingerir dentro do previsto na tabela do adequate intake, não preciso mexer em time que está ganhando. Planeje uma dieta já parecido com o que ele consome, para aquele determinado item, por exemplo, cálcio, em relação a laticínios, que você não vai ter erro em relação a ele estar comendo menos do que deveria e de forma inadequada. E a upper level, você verifica a possibilidade dele estar consumindo em excesso. Vamos lá. Você precisa saber isso de cor? Para prova não, porque se você for fazer prova com consulta aí agora no segundo bimestre, você vai ter o material para consultar. Então, talvez você não precise decorar isso nem para a prova e nem para a vida, porque na vida você vai poder pesquisar, ler, né? Você não vai precisar saber decor. Você vai ter a tabela lá embaixo da tua gaveta na clínica, se você atender consultório? Sim, você vai ter. Não é crime nenhum consultar tabelas. Todos fazemos isso, todos os dias. Nutricionistas consultam tabelas, médicos consultam tabelas para ver exatamente quantos miligramas prescrevem para o paciente. Isso é muito correto, gente. É melhor você consultar tabelas do que errar e prescrever a posologia inadequada. Também, para alguns pacientes, não para todos, digo a você, para a minoria dos meus pacientes, eu depois mando uma planilha no Excel com o cardápio dele mais esmiuçado. Para a minoria dos meus pacientes eu faço isso, porque eu preciso de mais tempo para fazer algumas coisas. Então, o que a gente faz? Eu faço uma orientação geral para ele necessária, que ele precisa ouvir ali, eu vivi a cores no consultório, e eu pego o e-mail dele e prescrevo o cardápio bem bonitinho, bem esmiuçado, bem detalhadinho no Excel, e ele vai seguir aquilo em casa. Para todos vai funcionar isso? Não, porque nem todos terão a disciplina para seguir o que você vai mandar por e-mail, nem adianta, nem todos vão ter. Então não sofra com essa informação. Para alguns, só o que você falar para ele ao vivo e a cores é o que ele quer ouvir, ele não quer a planilha detalhadinha em casa, porque ele não vai fazer. Então não faça. Não é isso que ele veio buscar e ele não vai ser assíduo. Então, queridos, tanto no estágio, agora no quarto ano, quanto na vida lá fora, não se frustre de não fazer cardápios milimetricamente detalhados para todos os teus pacientes. Não vai ser necessário. Mas vai ser para alguns, então você tem que saber fazer. Tem que saber fazer na unha. A gente diz na unha. É sem ter um software para te ajudar. Você precisa saber fazer sozinho. Você vai pensar em alimentos que fazem parte da cultura dele, você vai distribuir isso em porções, porque você já aprendeu técnica dietética e você sabe os porcionamentos das coisas. E ao porcionar isso, você vai calcular quanto que está dando dos nutrientes mais importantes para aquele indivíduo. Precisa fazer isso para todos? Claro que não. Mas alguns nutrientes para determinados grupos humanos são mais especiais e importantes, e são esses que você vai levar a sério. Quando entra uma adolescente na minha frente no consultório, eu já começo a pensar quais são as coisas mais importantes para eu pensar para essa adolescente. Eu estou preocupada ainda, para essa adolescente, eu estou preocupada com, vamos lá, vitamina A? Talvez não. Uma adolescente com condições financeiras de comer bem não vai ter hipovitaminose A nem a pau. Nem a pau. Não estou preocupada com hipovitaminose A com essa garota, com essa adolescente de 14 anos. Opa, mas tem outras coisas que eu estou preocupada. Preocupado com ferro, porque ela tem um ciclo menstrual. Estou preocupado com vitamina D, porque ela é mulher, fase de produção de estrogênio. Ela já é mulher com 14 anos. Não, também estou preocupada com cálcio, porque eles levam uma vida extremamente desregrada e a fase de formação óssea ainda. E eles são muito indisciplinados, adolescentes são os que carregam as piores dietas de todos os ciclos humanos. O pior grupo que se alimenta mais errado é adolescente, disparado. Mas menino ainda é pior que menina nesse ponto, nesse quesito. Então eu recebo o paciente na minha frente, eu já vou pensando qual a minha preocupação com ele. E daí, claro, eu escuto a queixa, que a pessoa veio resolver uma queixa da vida, ela não veio para conversar, bater papo comigo. Mas alguns vêm para conversar e bater papo sim, alguns não têm queixa nenhuma, mas precisam ouvir de alguém, né, que está bem, precisam
dizer para os outros que tem um nutricionista que eu sigo no Instagram e está aqui minha nutricionista. Então, algumas pessoas vão de fato por status e não tem nada para resolver, né? Mas, claro, a gente sempre tem como contribuir com uma melhor dieta para leigos, lógico, sempre temos. Mas alguns, de fato, adolescentes, jovens, vão, às vezes, na vibe, né? E no relato você vê que não há nada de complexo ali para resolver. Então, para determinados grupos humanos, você vai ter determinadas preocupações nutricionais. E daí, ao planejar cardápio para eles, você vai levar a sério estas suas preocupações. E as outras? As outras nem tanto, elas não são típicas da clínica daquele tipo de indivíduo. Idosos, por exemplo. Idosos têm uma monotonia alimentar terrível, come todo dia a mesma coisa. Eu tenho muitas preocupações com micronutrientes em idosos. Inclusive, a pergunta lá do fórum é sobre isso. Você que já foi lá fuçar o fórum tem uma pergunta só, que é porque hoje é sexta-feira, né, galera? Sextou. Então, eu peguei leve com vocês hoje. Mas o que eu quero? Não quero que você responda de qualquer jeito essa uma única perguntinha que eu fiz lá. Eu quero que você pense o que você vai fazer. Você precisa estar certo na tua resposta? Não. Escola é lugar de errar. Você não precisa ter razão, tá certo na tua resposta. Mas eu quero que você reflita o que você vai fazer. Eu coloquei ali um pequeno caso de um idoso sadio, até porque essa disciplina aqui todo mundo é sadio. Eu coloquei um pequeno caso para que você, né, tentativa e erro, né? Para que você pire, já te deixo falar, quem quer falar, já deixo falar. Para que você pire em torno daquela pequena situação ali, daquele pequeno cenário que eu descrevi ali de um idoso. Eu não coloquei muitas informações do idoso, que é para você refletir. Se o idoso for carente, se o idoso for rico, se o idoso não tiver os dentes, não sei do idoso. Para que você crie um brainstorm em torno daquela pequena situação. Quem quer falar alguma coisa, eu deixo falar. Quem quer falar, alguém ameaçou falar. Não quer falar, não tem problema. Acho que só abriu o áudio sem querer, então. Prof. Diga lá. Então, você falou ali que o paciente, ele é sadio, né? É sadio. E daí, tipo assim, e você falou que a gente vai ter acesso aos exames dele, os exames clínicos dele. Não, no estudo, no caso ali Ou eu li errado, será? do responder no fórum, nós não temos acesso. É bem por isso que eu pus Ah, é. Não dispõe de exames bioquímicos, não é verdade. dispomos de exames bioquímicos. Por que eu coloquei não dispomos? Porque daí fica fácil, né? Daí você vai ver nos exames bioquímicos dele quais são os índices de magnésio, zinco, cromo e selênio. Seria então Só uma pela avaliação conversa física. que ele te traz. Só pela conversa que ele te traz. Então, eu tenho que criar isso na minha cabeça do que ele vai me trazer por ter 65 anos, aposentado, ativo, papapá. Como você acha que ele vai te contar, assim, as coisas? Ele é ativo. Por que eu disse que ele é ativo? Porque ele não é um homem, assim, que fica sentado na cadeira de balanço o dia inteiro em frente à TV. Não, não. Uhum. Ele é só um senhor curitibano de 65 anos, aposentado, mas que ele é ativo, ele anda, caminha, faz as coisas, sai de casa, faz banco, vai pra lotérica, vai no mercado, faz tudo. Uhum. Tá. Ele não é acamado, ele deambula com facilidade. Se convidarem ele para dançar, ele vai. Tá. Então, mas por que eu coloquei esses micronutrientes em especial? Porque falta no idoso. Eu posso apostar isso. Então, se o idoso brota na minha frente no consultório e começa a me contar uma história, eu já começo a pensar na monotonia alimentar dele. Eu já começo a pensar que falta micronutrientes, o que justifica uma série de coisas relacionadas ao humor, a ser ranzinza. Sério, gente, o idoso às vezes é mal-humorado e ranzinza por falta de nutriente. Às vezes não, eu te digo que 90% dos idosos mal-humorados ranzinzas não é só porque a vida traz dores e mágoas e chagas dentro de nós. Não, é falta de micronutriente mesmo. Dá para resolver muita coisa com a nutrição para tirar a monotonia e falta de nutriente em idoso. E eu quero que você pense nisso. E eu quero que você coloque alimentos ricos nesses nutrientes na vidinha desse idoso. Pensa como é que você vai explicar para ele o porquê. Você não precisa dar uma aula de nutrição para ele, mas por que você colocou determinados alimentos na vidinha dele? Para isso você tem que pesquisar. O que é rico em zinco, magnésio, cromo? Prof, Pode falar. mas se o cara é saudável, é ativo e tudo, e ele não precisa de nutrientes, talvez. De fato, talvez não. Você tem razão, Marcos. Eu não sei, porque eu não tenho os exames bioquímicos. Mas
eu quero que você simule as queixas dele, sabe assim? Eu quero que você pense o que trouxe ele ali. O médico mandou ele ir ali para comer melhor. Você viu no relato? Tá lá no relato do fórum. O médico mandou ele. Ele nem entendeu muito direito por que o médico mandou ele. Se ele foi ali na nutricionista, porque ele tem alguma causa. Então, tipo, que ele não deve sabe estar com essas explicar muito faltas de por quê. nutrientes. Ele não sabe explicar por quê, porque ele não é esclarecido. Mas o médico mandou ele foi. Então, assim, ele é consciente, ele é partícipe, ele não é desleixado, ele fez o que o médico mandou, mas entender exatamente por que ele precisa mudar a dieta dele, ele não sabe. Você precisa dizer para ele, né? Observe que ele é idoso aposentado, então, homem idoso aposentado, sentiu que a missão dele já está cumprida, é um ciclo de vida que se menospreza, que se diminui enquanto pessoa, o que é uma pena. O homem, ele nessa idade acha que a sua vida acabou, que ele não tem mais o que contribuir com a sociedade. E a gente recebe muitos homens, muitos, sem brincadeira, gente, é gritante isso, né? Que acham, porque o homem, quando fica velho, a mulher, quando fica velha, fica avó. Assume outro papel social. E o homem não se sente assumindo esse papel social. Ele não percebe que ele tem esse novo papel e ele não se vê nesse novo papel de ser vô, de ser cuidador. Não, ele é velho. Ele se vê velho. Então, nós temos que ter determinados diálogos sobre alimentação com pessoas que acham que já cumpriram o que devia fazer nesse mundo. Um componente depressivo instalado. Então, eu quero que você comece a pensar nisso. E crie uma alimentação possível para esse idoso acompanhar, uma orientação dietética possível para esse idoso fazer, sem dispor de exames, porque muitas vezes você não vai dispor de exames, na maioria das vezes você não vai dispor, mas também, queridos, não tem um compromisso de calcular milimetricamente as 1.682 quilocalorias que esse idoso precisa para viver, entendeu? Isso não é aplicável para todo mundo na prática. Se eu tivesse dado dados antropométricos dele, talvez você fizesse as continhas lá, né? Idade, altura, peso, relação circunferência quadril, são dados importantíssimos. Doenças pregressas, história mórbida familiar, avaliação subjetiva global, eu podia ter te dado muitas informações, mas talvez elas não fossem ser relevantes para você prescrever uma orientação dietética na prática, né? Na prática. O que você vai dizer para ele? Olha que legal esse fluxo. Como é que eu aplico as DRIs em cada indivíduo? Eu sei a faixa etária e o sexo. Eu sei. É homem de 65 anos, eu sei disso. Ele tem alguma necessidade especial? Se ele tiver, por exemplo, se ele for doente, ele já não está nas DRIs, concorda? Se ele for doente, não tá. Ele não está aqui. Porque aqui eu estou falando de sadio. Se ele for doente, eu vou fazer terapia com ele. Vou fazer um cardápio terapêutico para ele. Não, mas ele é fumante. Ele é vegetariano. Ele me contou que é. Não, mas ele é atleta. São pequenos exemplos de necessidades nutricionais dentro do grupo dos sadios. Por isso que a gente aborda álcool e tabaco na disciplina de ciclos. O alcoolismo é doença? Mas ele está presente dentro do indivíduo sadio. O uso do álcool está presente dentro da vida do ciclo humano de nós sadios. Então, por isso que ele não pode ser abordado só lá na clínica, na terapia. Não, ele é abordado aqui também. Esse indivíduo não é atleta, não é vegetariano e não usa tabaco. Ele é, de fato, normal. Ele não tem necessidade especial nenhuma. Aplica valor de RDA, se for coletividade, então, aplica de olho fechado. Aplica valor de adequate intakes, níveis adequados, e vai ser feliz. Usa essa tabela de AI, e vai ser feliz. E não tenha medo de errar. Se ele te contar que suplementa, não, eu uso aqui um suplemento, pergunta qual, olha o rótulo do suplemento que ele usa,
Normalmente os suplementos são meio bombásticos, assim, esses polivitamínicos. Aí você vai começar a pensar na tabela do upper level. Talvez esse cara esteja tomando demais as coisas. Aí tá jogando um monte de coisa na urina fora, sem necessidade. Ah, tá sobrecarregando o rim dele, porque ele tá comendo um caminhão de cálcio e de fosfato, de fósforo, no suplemento alimentar que ele usa. Aí eu já tenho que começar a pensar no rim dele, que ele pode estar hiper sobrecarregando esse rim dele. A partir desse slide para frente, queridos, são coisas que eu já falei na disciplina de avaliação nutricional. Lembra do cálculo do EER? Eu mostrei muito lá na disciplina de avaliação, mais voltado para criança, mas tem necessidade dietética estimada para todas as faixas humanas. EER, Estimated Energy Requirement. Esse aqui é necessidade de energia, energia mesmo, né? Não estou falando de nutrientes, estou falando de energia, calorias. A necessidade estimada de energia média, que vai me dar essa ideia desse balanço energético para adultos saudáveis, é um valor preconizado pela Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde utiliza essa tabela. Se você quiser usar Harris-Benedict, você pode. Lembre que Harris-Benedict, quando foi criado lá em 1920, foi pensado para indivíduos hospitalizados. Lembra sempre disso. Ah, daí nós temos cálculos por outras fórmulas. Temos cálculos por... esqueci até o nome dos outros. Esqueci. Fora Harris-Benedict. Esqueci o nome dos outros. Mas, por exemplo, essa tabela do EER, ela é preconizada pela Organização Mundial de Saúde para indivíduos sadios ambulatoriais, ninguém está acamado, hospitalizado aqui, e você pode se basear nela para calcular energia, por exemplo, nada te impede. Está aqui o cálculo para homens, está aqui o cálculo para mulheres, tudo adulto, né? Acima de 19 anos. Está aqui cálculo para gestante, para mulher que amamenta, de 0 a 6 meses após o parto e de 7 a 12 meses após o parto. Você vai fazer o cálculo de energia. Não entendeu a fórmula? Eu volto lá se você está enferrujado. Lembra lá? Cálculo para homens. 662 menos 953 vezes a idade em anos, mais nível de atividade física, vezes 15,91 vezes o peso em quilos, mais 539,6 vezes a altura em metros. Gente, aqui é altura em metros. Então, uma pessoa que tem 1,66 de altura vai ser 1,66. 1,66 m, 1,66. O que é aquela atividade física? Tá ali o númerozinho embaixo. Se a atividade física for muito sedentário, você vai oscilar entre 1 e 1,4. Se for pouco ativo, de 1,4 a 1,6. Se for mais ativo, de 1,6 a 1,9. Se for muito ativo, você vai dobrar de 1,9 a 2,5. Põe lá dentro da fórmula e chega no número que você precisa para homens. Mesmo esquema para mulheres. Para gestantes, você vai usar o número que você pegou para adultos e vai acrescer as calorias necessárias para esse período de gestacional. Então, você vai usar o cálculo de mulher? Lógico que vai, mas daí você vai acrescentar as calorias necessárias no segundo trimestre e no terceiro trimestre. Primeiro trimestre, não acrescenta nada. A mulher no primeiro trimestre não precisa de nenhuma caloria a mais do que ela já come enquanto mulher não gestante. As mesmas. No pós-parto de 0 a 6 meses é aquela conta, de 6, 7 a 12 é aquela conta. Eu vou abrir uma página do Google para vocês. E vamos achar a EAR. Vamos achar a RDA. Recomendação dietética adequada. Você está conseguindo ver o que eu estou fazendo? Está conseguindo ver? Sim? Não?
Sim, tá dando Sim. para ver. Sim, sim, a Laís disse sim. Tá aqui, um estudo trazendo a RDA. Calculando a dieta de uma pessoa. Arroz, feijão, alcatra e chuchu. Que beleza, hein? Não era bem isso que eu queria achar, mas tá bom. Aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui as tabelas. Todas elas. Tá vendo? Elas estão deitadas aqui. Vamos parar em uma. Muito bem. Minerais. Olha lá, galera, a tabela. Estão conseguindo enxergar o que eu tô pondo, né? Olha aqui o que eu vou grifar. Tabela de valores diários de upper level, estimated e adequate para minerais. Para quem? Para bebês, para crianças, para homens, para mulheres, para gestantes, para lactantes. Divide ainda as lactantes entre lactantes menores de 18 anos, lactantes de 18 a 30 anos, e se essa mulher é lactante de 31 a 50 anos. Pense uma mulher lactante de 50 anos, que beleza? E o que você vai fazer? Você vai se basear nesses números e vai fazer o teu cardápio usando esses números. Minerais. Quais minerais? Estão todos escritos aqui, ó. Magnésio, tá vendo aqui? Magnésio, flúor, todos os minerais estão aqui. Boro, níquel, cálcio, tá vendo o cálcio aqui? Gente, informação importante, cálcio, vamos parar nessa. Homens, olha quanto cálcio um adolescente, um pré-adolescente precisa. Um pré-adolescente, tá vendo aqui? Quanto cálcio um pré-adolescente precisa, gente? Responde para mim aí, alguém aí que esteja prestando atenção em mim. Ali tá 1.300. 1.300 miligramas. Gente, o que isso 1.300. quer dizer? Vamos lá, vamos esmiuçar a tabela. O que isso quer dizer? Um gurizinho. De absorção? Isso já é considerando as perdas absortivas. De fato, Elis, tem razão. Imaginando, considerando perdas desabsortivas, considerando biodisponibilidade, disputa por sítio ativo, uma série de outras questões. A recomendação, você vai prescrever um cardápio para um gurizinho de 9 a 13 anos, menino, com 1.300 miligramas de cálcio. Olha quanto cálcio, é bastante, porque ele está crescendo. Olha depois que ele cresceu, para quando vai? É para 1.000. Concorda? Viu aqui que depois que ele cresceu, vai para 1.000? De 19 a 30 anos, ele já cresceu o que tinha que crescer. Então, eu posso dar menos cálcio para ele. Gente, por que quando ele fica velho volta a aumentar, se ele não cresce mais? Aí vai gastando, sei lá. Porque a capacidade de absorver dele é menor. Porque nós temos perdas epiteliais. Não é que vai gastando, até vai gastando, Marco. Nós temos a fase osteoclástica. Mas não é só porque vai gastando, é porque a capacidade absortiva do idoso é diminuída. Na verdade, a capacidade fisiológica do idoso é toda mais letárgica. Então, eu tenho que dar mais cálcio para ele, mesmo sendo homem. O mesmo acontece com mulher. Pode ver, igualzinho. Entendi. Então, o que você vai fazer? Você vai consultar e vai usar essa tabela. Isso é um instrumento de trabalho teu. Eu parei no cálcio aqui de propósito. Olha aqui do lado o nutriente, fósforo. Olha do lado, ferro, cromo. Vamos para tabelas mais importantes. Olha, fenilalanina e tirosina, treonina, triptofano, valina, tem para todos os aminoácidos. Histidina, leucina, lisina, metionina com cisteína, porque eles são absorvidos juntos.
Olha esse quadro, proteínas. Bingo. No meio do quadro, eu vou levantar o quadro para vocês verem. Vocês estão tudo de cabeça virada aí? Sim. Cabeça Proteína. virada. Tá vendo aí proteína? Sim. Será que eu dou uma desvirada nesse... Eu vou dar uma desvirada nisso aqui. Tô com dó de vocês. Vamos dar uma desvirada A nisso. senhora podia virar e não virou. A gente sempre pode virar, né, gente? Vamos falar a verdade Fez a aqui. gente, fez a Fazer um gente pouco ficar de com todo fisioterapia, fazer vocês alongarem um pouco. Mas o problema é que eu não sei se eu vou conseguir virar assim. Será que vou conseguir? Muito bem, consegui. Vamos lá para a de proteína que eu queria. Essa. Não. Aqui, carboidrato pode ser. Vocês estão conseguindo enxergar que está tão pequeno, né? É que no celular dá pra aumentar a tela, né? Aí dá pra ver bem. Ah, olha lá, tô ficando boa nisso. Queridos, carboidratos. Quanto de carboidrato eu preciso dar para um bebê de 0 a 6 meses? Tô grifando aqui na tela. Quanto? 60 o quê? 60. O quê? Gramas Não sei se é gramas, é gramas. por quilo de Gramas. peso. Gramas por quilo de peso. De carboidratos. Observe que fibras não têm indicação dietética para bebês menores de 1 ano. Você viu? Não tem. Não tem. Você não calcula fibras para lactentes menores de 1 ano. Você não calcula fibras. Você não se preocupa com esse dado. Olha os ácidos graxos essenciais. Ácido linoleico tá aqui, ó. Os ômegas. E alfa-linoleico aqui, ó. Você se preocupa com os ômegas. Não dessa faixa etária para babies, mas das demais faixas etárias, você, ainda mais se ele for um cardiopata. Aí você vai olhar para ele e você já vai pensar, tem que ter ômega na vida desse indivíduo. Eu tenho que pôr sardinha, atum, semente de linhaça, mas eu tenho que pôr ômega na vida dele. Porque ele é um cardiopata criança. Observe crianças, homens, mulheres, gestantes, lactantes. A tabela da proteína eu não queria ter feito isso. Que droga! Eu quero virar essa tabela. Muito bem, consegui. Queridos, proteínas. Tá vendo no meio da tela, proteína, tabela. Quanta proteína eu preciso dar para um indivíduo? 1 grama. 1 grama o quê? 1 grama por quilo. Por quilo. Vamos sair dos bebês, porque os bebês, alguns dados não dá para a gente mensurar para bebês. Vamos ver uma mulher de 31 a 50 anos. Quanta proteína eu tenho que dar para essa mulher? De 19 a 30 ou de 31 a 50, tanto faz. Uma mulher adulta, pode ficar com esse número na cabeça. Mulher adulta. Segundo a EAR, eu tenho que prescrever para essa mulher 0,6 grama por quilo de peso. Se essa mulher pesa 50 quilos, eu tenho que prescrever em torno de 38 gramas, mais ou menos. Mais ou menos. 38 gramas de proteína por dia para essa mulher. Pouca proteína, né? Mas vocês já sabiam que não era muito, porque a proteína deve contemplar de 10 a 15% do percentual calórico
total diário de uma mulher sadia. Então, claro que não pode ser muita coisa mesmo. Aqui, segundo essa tabela, os níveis adequados ou a RDA são números iguais. Prevê uma prescrição de 46 gramas de proteína. Segundo essa conta, também vai dar em torno de 40 gramas, segundo essa conta aqui, por quilo de peso. A RDA trabalha com esse número. Ou a AI, a ingestão adequada, também trabalha com esse número. Também você pode fazer o cálculo por quilo de peso segundo a RDA. A RDA já gosta de usar 0,8 grama de proteína por quilo de peso. Aí você vai decidir o que você vai fazer. Você vai ter autonomia para fazer isso. Por exemplo, a RDA é mais preconizada para cardápios de coletividades. Estou fazendo cardápio para grupos, para restaurante, para refeitórios. Essa aqui é EAR. Lembra qual que é o potencial de cobertura da EAR? 50%, necessidade média estimada. Estimated Average Requirement, necessidade média. Por isso que a quantidade dessa coluna inteira aqui vai ser sempre menor do que a quantidade das demais. Tudo bem. Tem medo de errar, usa a mais baixa. Não tem problema nenhum. Então, essas tabelas você encontra no Google. Esse mesmo arquivo que está aqui, eu vou mandar para vocês agora mesmo por e-mail. Olha lá, estou mandando já. Nutrição Unicesumar 2018. Esse é vocês, né? Não é vocês esse? É, sim. Então, já foi por e-mail para vocês. Então, galera, eu quero terminar a aula de hoje fazendo você pensar nas dúvidas que você vai ter na próxima. Porque, claro que é muita coisa para você pensar agora. Gente, estas tabelas você vai usar para fazer cardápio para adulto sadio, qualquer adulto sadio que você precisar fazer cardápio. Seja para indivíduos sadios ou para coletividades sadias, para homens ou para mulheres, para gestantes ou para lactantes, desde que essas pessoas estejam sadias, que não tenham uma deficiência nutricional específica. Quando eu digo deficiência nutricional, claro, né, gente, qualquer um de nós pode ter agora, nesse momento, uma pequena deficiência nutricional, e nem por isso não estamos sadios, estamos. Mas, assim, o paciente não olhou para você na tua frente e disse assim, eu sou diabético, né? Onde você prescreve diferente. Para o diabético, você não prescreve aquela distribuição de macronutrientes convencional. Você adapta, você faz contagem de carboidratos, você reduz carboidratos simples e refinados para ele de forma mais brutal, você não autoriza ele determinados consumos de alimentos. O paciente vem na tua frente e diz, eu sou alérgico a determinada coisa, ou eu tenho a PLV, alergia à proteína do leite de vaca. Você já não vai proceder com esse tipo de tabela, porque você vai ter que fazer algumas especificidades das doenças que ele apresentar. Então, quando eu falo indivíduos sadios, claro que uma pequena deficiência todos talvez nós tenhamos, pelas perdas diárias, pela nossa displicência alimentar em alguns momentos, mas, entendeu? O indivíduo com alguma patologia nutricional instalada, grave, ele vai te contar isso, aí você vai prescrever segundo uma dietoterapia específica. É um paciente renal, é um paciente com doença de pâncreas, é um paciente com câncer, aí você vai fazer algumas prescrições específicas. Aqui tá todo mundo sadio, ninguém tá com nenhuma patologia instalada. Eu quero que você comece a fuçar essas tabelas que tem disponíveis no Google, as DRIs, e estas 4 tabelas que compõem as DRIs: EAR, RDA, AI e UL, Upper Level. Estas 4 compõem as DRIs e você vai usar as 4 em diferentes momentos da tua vida. Ou você vai eleger um, né, para fazer cardápio individual e pode se basear nele, e isso vai ser uma definição técnica tua. A gente aqui aconselha com que objetivo eles foram criados, né?
pensando em níveis adequados, em níveis máximos estimados, em média da população, portanto 50%, então não é com o objetivo de cobrir tudo mesmo, mas ele tem uma dieta legal, então eu posso usar essa porque ele já tem uma dieta alimentar boa, entende? Eu vou interromper a gravação, chega por hoje. A gente se fala semana que vem, dúvidas, fiquem